paz e bem. Então, falar de Francisco é pensar Francisco inserido no meio, né, na sociedade onde ele viveu. Francisco foi um homem de uma sensibilidade muito profunda para com a realidade do seu tempo. E Francisco teve no seu caminho muitas coisas que o agradaram e muitas coisas que desagradaram ao seu estilo, ao seu modo de vida. Começando pela própria igreja, né, com toda a questão histórica em que passava, em que vivia a igreja no seu tempo. Depois, a questão social. Né? Francisco, então, se deparou com muitas pessoas à margem da sociedade. Dentre essas pessoas estavam os portadores da hanseníase, conhecido naquela época como lepra, né? Os leprosos. Tem uma passagem famosa que Francisco está indo pelo caminho, né, e de repente encontra um homem que tinha hanseníase. Francisco pensou em correr, né, em fugir, mas uma voz interior o chamou, dizendo: Francisco, por que estás fugindo? Né? Por que queres fugir? Então Francisco desceu do cavalo e abraçou então aquela pessoa portadora da hanseníase. Ele mesmo vai dizer depois, né, conforme nos narram os seus biógrafos, que esse momento foi um momento muito forte na sua vida e que a história franciscana diz que esse momento foi o desfecho, né, da conversão de Francisco. Eu acredito que a partir de 2003, né, quando o Frei Augusto assumiu a província, ele começou, como provincial, ele começou a pensar, né, rever um pouco onde estavam os franciscanos e o que ainda os franciscanos deveriam fazer, né, o que deveriam fazer para cada vez mais aproximarem-se, estarem mais próximos do ideal de vida de Francisco de Assis. E Frei Augusto Koenig, que na época era então ministro provincial, começou toda uma conversa, né, um planejamento de como melhor poderia a província atender essa demanda, né, na questão da hanseníase, que nós ainda tínhamos algum trabalho, alguma atividade, mas muito, de certo ponto, desorganizada, né, essa atividade desorganizada. Não poderíamos chamar assim que a gente tinha, que a província tinha um trabalho, né, sistemático, que estava inserido, né, ou na rede da sociedade civil, né, trabalhando nessa questão do combate à hanseníase. E pouco a pouco, então, o projeto foi tomando corpo, né, Franciscanos pela Eliminação da Hanseníase, e foi se inserindo na sociedade, né, somando forças com as ONGs, com várias entidades que já trabalhavam, né, na questão do combate da hanseníase. Tudo começou basicamente aqui em São Paulo, né, São Paulo capital, onde depois o Frei Augusto procurou, e claro, ele sozinho entendeu que ele não conseguiria fazer nada, né? Então ele procurou alguém, não é, e colocou essa pessoa como responsável para dar continuidade ao trabalho, que foi o Frei Johannes. Junto ao Frei Johannes, então, veio o Aguinaldo, que começou como voluntário, um rapaz que se colocou à disposição, né, e quis dar essa contribuição aí para a província, né, para esse trabalho que o Frei Augusto estava pensando em criar, né? Então veio o Frei Johannes e o Aguinaldo e começaram o trabalho. Então foram logo tomando conhecimento do que tinha ao redor, não é? E foram fazendo algumas parcerias, trabalhando nas escolas e de modo muito especial e particular trabalhando nas igrejas, né? Nas dioceses, tendo contato com os bispos, né? Com os párocos. E esse trabalho foi tomando, então, foi se tornando conhecido, e depois foram algumas parcerias, até mesmo com o governo federal, né, com o governo estadual, com o governo municipal em São Paulo, e depois também passamos para outros estados. Aí nós procuramos as coordenações dos estados, né, que são as pessoas, cada coordenação, cada estado tem uma pessoa responsável, uma coordenadora, né, que trabalha nessa área do combate à hanseníase, do programa aí, do sistema da saúde, né? Então, aí fomos fazendo as parcerias, né, com as coordenações dos estados, o Paraná,
né? Depois lá no Paraná tínhamos a FAI, né? Que é a universidade nos deu apoio, que é a universidade também da província, né? Ela fica em Curitiba. Mesmo aqui em São Paulo, fizemos também uma parceria com a USP, né? Com a Universidade de São Francisco, com os nossos colégios, né? Também da província. Depois temos também aí algumas rádios, né? Disponíveis, televisão. Então, tudo isso foi somando forças, né? E nós nosso trabalho foi sempre na linha da informação, da divulgação, né? Fazendo campanhas, ações, sempre falando o que é a hanseníase, como se pega, né? Como depois, uma vez que a pessoa descobre que tem, como ela deve fazer, né, o tratamento e assim por diante, né? Então, nosso trabalho foi mais na linha da orientação. E nós chamamos sempre profissionais, né, pessoas que poderiam dar as orientações aí mais precisas, científicas e assim por diante. A hanseníase ainda nos nossos dias, um problema, né, de saúde pública, né, no nosso Brasil. Pois bem, então como que tudo isso deve ser enfrentado, né, encarado? São muitas, né, as ONGs, né, muitos grupos que estão aí trabalhando, né, para ajudar no combate à hanseníase. Mas, infelizmente, a cada ano no Brasil ainda somam mais de 35 mil novos casos, né, de portadores da hanseníase. Então, acreditamos ser, de fato, um problema de saúde pública, né, onde o Ministério da Saúde está empenhado, né, e é claro que cabe, então, às instituições, né, aos grupos que estão aí organizados, sempre fazerem bem, procurar fazer bem a parte que eles tocam, né, e também cobrar do próprio Ministério da Saúde, né, das pessoas competentes aí do Ministério da Saúde, para que, de fato, invistam, né, sempre na campanha no combate à hanseníase. Sabemos que em alguns estados do nosso Brasil são considerados hoje como estados, né, que não têm mais a hanseníase, né, que a hanseníase foi eliminada, né, que a hanseníase foi, digamos assim, ela não é mais um problema de saúde pública, né, mas infelizmente tem muitos casos aí, né, existem muitas provas, né, de casos de pessoas aparecendo já em estado grave, né, da doença, né, pessoas que aparecem já com marcas, né, com sequelas, e aí fica tudo mais difícil, né? Hoje existe no Brasil, né, o que a Ministério da Saúde prefere chamar, né, de hospitais, né? Hospitais, né, que foram antigos leprosários, né, ou colônias, né, de portadores da hanseníase, ainda existem. Por exemplo, nós temos presença, os frades, né, estão presentes no hospital, tem um frade que trabalha no hospital em Piraquara, né, ali na região de Curitiba. Lá ainda existem muitas pessoas portadoras da hanseníase, muitas já morreram, né, e também tem ao redor do hospital, né, pessoas que moram, né, como eram chamadas, essa região chamada no passado de colônias, né? Colônias de hansenianos, né? Ainda existem muitos familiares. Muitos desses que estão internados, que hoje é chamado de hospital, ou que são chamados de hospitais, né? São hospitais de fato, né? Porque aí passou para a administração ao Ministério da Saúde, né? Ao governo federal. Então esses hospitais ainda têm muitos portadores da hanseníase que estão lá, não é, com grandes debilidades físicas, não é? Pessoas que estão, por exemplo, cegas, que estão paraplégicas, né? Pessoas que perderam as pernas, né? Os braços, perderam todos os movimentos, né? Perderam a audição, perderam a visão, enfim, estão como que ali esperando a morte, né? Infelizmente isso ainda é um fato. Também temos uma outra presença num outro hospital, em Pirapitingui, no município de Itu. Também tem um frade que acompanha sistematicamente, né, lá no hospital, faz visita, acompanha,
cuida também da parte espiritual, né, e assim por diante, onde também tem muitas pessoas com a hanseníase. Ainda tem um sistema antigo, né, de pavilhões, onde tem um pavilhão, determinado pavilhão homens, no outro mulheres, pessoas sequeladas, né, sempre pessoas sequeladas. Quem hoje, né, o Ministério então, da Saúde está trabalhando para que quem tem condições e tem familiares que volte para a sua casa, né, ou que vá a um determinado lugar, né, que ele possa continuar a sua vida. Então já perderam, passaram lá muitos anos, né, e perderam todo e qualquer vínculo familiar, né, não existe mais um vínculo social. Então estão ali, né, e além dos hospitais, em toda a sociedade, né, existem pessoas portadoras da hanseníase, né? A hanseníase, por muito tempo, ela era entendida como uma doença de pobres, né, de pessoas aí menos esclarecidas, menos informadas, etc. Mas a hanseníase ela pode atingir todo e qualquer cidadão, né? Toda e qualquer pessoa, né, pode ser atingida, né? Independente da sua classe, da sua raça, não é? Agora, tem uma questão científica que ainda a ciência está estudando e não sabe dizer porquê, que apenas 10% da sociedade ela é passiva, não é, de pegar o vírus, o bacilo da hanseníase, apenas 10%. Então, 90% das pessoas, né, não pegam a hanseníase. Isso é uma conversa que, digamos assim, a gente precisa, né, aprofundar e estudar melhor, né?